Seja bem-vindo, ótima noite a você que agora está assistindo. Eu falo aqui em nome do Pró-Social da Moca. É um prazer estar aqui em mais essa live. Que o Senhor nos abençoe e nos direcione. E o nosso tema continua. Hoje é o 6º dia da nossa live, da série Dúvida. E tive a oportunidade de estar falando alguns dias atrás sobre a morte. Um assunto muito delicado, não é verdade? Então, hoje o nosso tema é para falar de como proceder, como nós devemos reagir, o que fazer quando vem a dúvida, que muitas vezes pode causar a morte. E nós vemos isso, não somente a morte física, mas a morte dos sonhos, a morte do projeto e vários outros tipos, não é isso? E as perguntas, o nosso tema é: perguntas fazem parte do processo? E realmente, perguntas fazem parte do processo. Quando nós pegamos aí, não sei se você já teve a oportunidade de ir a um tribunal, na justiça ali, onde são várias as partes, né? Ou acontece alguma coisa, você precisa testemunhar, né? E o que são dito ali para você? O que são direcionados a nós? São perguntas. Porque a pergunta faz parte do processo e a pergunta faz com que a decisão fica favorável, que a decisão fica mais fácil. É um dos caminhos, é uma das estratégias. Quando nós temos uma oportunidade de emprego, normalmente o que na entrevista são perguntas. Porque as perguntas fazem parte do processo. E não é diferente quando nós vamos decidir. Como nós temos que perguntar? Não é isso? Sabe aquela dúvida que talvez você tenha, ou que já foi até resolvido, e você precisou de fazer perguntas? E Jesus, no seu evangelho, ele também usou perguntas. Para quê? Para que nós possamos refletir, para tomar as nossas decisões. E Jesus fazia pergunta. Uma vez estava ali, que diz em Lucas, capítulo 18, versículo 35, um cego que queria a cura. Mas Jesus, aproximando ali do cego, perguntou, o que queres que eu te faça? Será que Jesus sabia? O que queres que eu te faça? E o cego respondeu, que eu veja. E depois disso, vê, a tua fé te salvou. E quantas passagens bíblicas, né? Quantos relatos de perguntas, de dúvidas. O jovem rico mesmo foi um que perguntou, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E na última live que nós tratamos sobre morte, nós falamos de uma morte física, de uma morte onde a esposa de Ló, ou por curiosidade, por dúvida, ou por incerteza, ela olhou para trás e ela morreu. Então a dúvida também ela mata. E hoje eu pedi ao Senhor direção, que palavra para compartilhar nessa noite. E aí o Senhor me direcionou um pouquinho antes. Você que está aí com a sua Bíblia, abra aí. Nós vamos ler em Gênesis, o primeiro livro, né? Tá fácil aí achar. Em Gênesis, no capítulo 18, no versículo 22. Vocês vão perceber quantas perguntas Abraão fez para Deus. Mas são perguntas que clamavam ao Senhor ali por algo, pela vida do seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma. E nós vamos aí falando aqui do mesmo assunto, né? Só que um pouquinho antes. Então vamos ler, vou compartilhar a palavra do Senhor. Versículo 22. Então
Partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Permanecer na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Logo de ti o fazeres tal coisa, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual a ímpio, longe de ti. Não farás justiça o juiz de toda a terra? Então, disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, que eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltar 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Olha só quantas perguntas Abraão fez. Mas Abraão estava fazendo as perguntas, clamando ao Senhor ali por uma resposta, pelo seu sobrinho Ló, que estava em Sodoma. Ló, ele escolheu morar em Sodoma, ele e a sua família. E nós já vimos na semana passada que Deus, ele esteve ali com Ló, e ele mandou ali 2 anjos. 2 anjos para livrar aquela família. Só que houve um processo. Um processo onde os anjos chegaram e os homens eram tão mal daquela cidade, cometia tanto pecado, né, contra o Senhor. E eles cercaram, quando os anjos entraram na casa de Ló, eles cercaram a casa de Ló ali, querendo entrar e abusar desses 2 homens que eram anjos. Que coisa, né? Que maldade, que absurdo estava acontecendo naquele lugar. Eles queriam arrombar a porta e aí eles foram feridos, ficaram cegos. Foi aonde os anjos saíram com a família. E nós sabemos que a esposa de Ló não obedeceu. Ela virou uma estátua de sal e veio a morrer por causa da incerteza, da curiosidade, da dúvida. Tem decisões
que nas nossas vidas, que nós temos a oportunidade, nós temos o tempo de perguntar, fazer perguntas. Mas tem outras decisões que nós não temos tempo. Nós temos que agir. E na quarta-feira passada, há 5 dias atrás, eu vivi o inesperado. E o Senhor me colocou nessa série e me mostrou esse tema sobre a dúvida. Porque a dúvida, ela sempre reina na nossa vida por um tempo, até que a gente decida. Mas algo inesperado aconteceu. Eu estava indo até para o projeto, levar algumas coisas, e estava subindo ali no Jardim Ibirité, em uma das ruas, entrando logo à direita, tem um bar na esquina. E havia um toldo ali, o calor estava intenso e infelizmente eu não olhei, não vi. Na verdade, eu olhei e não vi ninguém, não vinha carro. Eu dei seta, entrei na minha mão e infelizmente tinha uma pessoa bêbada caído no meio da rua. E eu passei o carro por cima dessa pessoa. O pneu da frente passou em cima da barriga dessa pessoa e ela ficou presa no momento que eu parei imediatamente o carro. E o interessante é de alguém que faz parte do projeto. É de alguém que a gente tem cuidado. Que desde o início, no momento que a gente ia para o sítio, fazia os momentos ali na praça, fazia o momento da palavra, dinâmica, essa pessoa sempre estava ali com a gente. E eu creio que era uma pessoa viciada, que hoje não é mais. Em nome de Jesus. E aí, o que eu posso dizer a vocês que no momento em que eu desci do carro, não era eu. Era Deus na minha vida. E pouco antes de acontecer isso, eu estava ouvindo louvor. Chame a Deus. E esse louvor estava falando muito comigo naquele momento. E quando eu desci do carro, eu desci de uma maneira tranquila. Com uma presença de Deus, com uma confiança de que Deus estava no controle e na direção de todas as coisas. Talvez muitos que iriam olhar para mim ali, ou que até olharam, não conseguiam compreender quanta tranquilidade. Mas não vem de mim, é o poder de Deus. É Deus que está na minha vida. E naquele momento ali, eu creio que tudo foi permissão do Senhor. Naquele momento foi chegando pessoas, eu peguei o telefone, eu liguei para o corpo de bombeiro, ali pessoas chegaram para pegar um macaco, para levantar, para aliviar o peso do carro sobre essa pessoa. E olha, sem explicação, o agir, o poder de Deus. E eu disse ali para eles que estavam ali, que Deus tinha um propósito em todas as nossas vidas ali. E foi algo assim que não é fácil lembrar, que vem à nossa mente. E graças a Deus, o Senhor esteve o tempo todo me guiando, me direcionando. A presença de Deus ardia ali dentro de mim. A fé, a confiança. Naquele momento, não dava tempo de perguntar. É só confiar. É só crer no que Deus estava fazendo. Crer no agir dele. Foi isso que eu fiz. E infelizmente aconteceu, mas o Senhor o livrou. No momento em que vinha o SAMU para pegar, para resgatar essa vida, veio policial, graças a Deus não precisou da perícia. Foi tudo direcionado assim, cada detalhe ali por Deus. E quando eu tive a oportunidade ali,
de conversar com o policial, ele me disse o seguinte, que porque ele sabia o estado da pessoa que estava, porque essa pessoa, ela estava embriagada e ela, não sei se foi pegar uma garrafinha que estava no chão, parece que a calça dele caiu, foi o que me contaram, e ele caiu para trás, então ele já estava no chão. E aí eu acompanhei, assim que liberou tudo, eu fui até o hospital, acompanhei, o filho dele também foi, e foi um dia muito difícil, mas possível para aquele que crê. E o filho dele recebeu a notícia, uma notícia também que ninguém quer receber, da morte do avô. E aí ele entrou ali no desespero por causa do avô. Eu tive que pegar, levar ele para a casa da avó dele. Enfim, voltei para o hospital, conversei com o médico, expliquei tudo o que aconteceu. Ele estava ali muito agitado, não deixava fazer exame porque ele estava muito alcoolizado. Tiveram que amarrar, né? E aí eu fui, saí de lá, já era tarde da noite, o médico disse assim, volta de manhã, porque a gente vai ter mais notícias. Aí eu voltei pela manhã, estive lá, conversando com outro médico, ele estava na emergência, e ele disse que talvez teria que transferir para ver se afetou algum órgão por dentro, mas uma coisa ele me disse. Ele não usou a palavra milagre, mas ele disse que ficou sem entender como isso tudo aconteceu. Um carro, um pneu passar por cima e nem trincar nem um osso. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus de milagre. E cada dia a minha fé está ardendo mais dentro de mim. Cada dia eu creio mais nesse Deus. Esse Deus que opera maravilhas, que faz milagres. Esse Deus que mandou 2 anjos ali para tirar o justo que estava ali, que era Ló e sua família. Esse Deus que cegou as pessoas que estavam ali para tentar atacar, que elas não viram a porta ali para estar entrando para atacar. Foi aonde eles saíram. Porque Deus, naquele momento, não tinha 10 justos ali para Deus não destruir. Mas tinha ali um homem justo. Deus destruiu Sodoma. Mas a família de Ló, ele resgatou. Ele mandou 2 anjos lá. É nesse poder que eu creio do Senhor. E o que também, assim, dá tranquilidade é o que a gente faz antes. Como nós conduzimos a nossa vida antes de tudo que acontece, das leis, das regras. Primeiro, claro que serviu de alerta para todos nós. Mas primeiro, eu estava na minha mão certa, ainda que eu não vi ele caído no chão. Eu tenho uma habilitação para conduzir o veículo, os documentos tudo em dia do carro. E eu, para a glória de Deus, eu não bebo, não faço uso de bebida alcoólica, mas para a glória de Deus, pensa numa situação de alguém que está ali alcoolizado. Como queria ficar a consciência dessa pessoa? Então nós temos que obedecer às leis e não se corromper. Várias coisas eu aprendi ali. E quando foi pela manhã, cheguei naquele hospital e tive a oportunidade de fazer outras visitas. Eu não consegui ver essa pessoa, mas eu tive a oportunidade de fazer outras visitas. Nossa, é sem explicação o que Deus faz. Onde Deus nos leva, como Ele nos capacita. E quando foi à noite, alguém me ligou, eu nem sei quem me ligou. E aí, esse rapaz pediu para me ligar, para tranquilizar, falar que ele já estava em casa. Ele recebeu a alta do hospital. E vocês sabem como ele chegou em casa? Ele foi embora a pé. Chegou em casa a pé. E eu tenho acompanhado, e eu creio que tudo isso é para honrar e glorificar o nome de Deus. Eu creio que a partir de agora, não só para mim,
a minha vida foi transformada. Eu subi um nível a mais de intimidade com Deus, de confiança, de fé, de crer mais em milagres. Mas para ele também, eu creio que ali é uma oportunidade que o Senhor está dando a ele. Mais uma, porque são várias que o Senhor já deu a ele. E hoje eu estive com ele, fiquei muito feliz. Ele não está bebendo, ele quer ter uma nova vida. E eu disse para ele que eu estou ali para orar, para interceder por ele. Assim como Abraão intercedeu por Ló, eu quero interceder e eu quero acompanhar. O lema do projeto não é esse? Não é cuidar das pessoas? Então, eis aí um milagre. Primeiro, independente do que você está passando, eu aprendi que nós precisamos não parar, não voltar, não fugir dos problemas. Encare os problemas. Porque se você não encarar os problemas, se você foge dos problemas, cada dia ele vai, virando uma bola de neve e cada dia ele vai ficando maior e vai ficando mais difícil de solucionar. Não duvide, creia, não duvide, tenha fé. Talvez você está buscando por algo aí na sua vida ou pela sua família. Não pare de interceder. Abraão, ele permaneceu na presença. Abraão, ele falou com Deus. Mesmo que em perguntas, Deus entendeu ali que ele estava buscando a salvação daquela família. E eu aproveito essa live para dizer às pessoas que estavam ali no momento do acidente, que foram várias pessoas que eu conheço, várias pessoas ali se colocando à disposição para testemunhar, né, no momento como aconteceu, para passar para os policiais ali. E eu louvo a Deus por cada pessoa que esteve ali, naquele lugar, dando forças, ajudando. Cada dia eu fico maravilhada com o agir de Deus. Então permaneça na presença de Deus. A palavra de Deus fala que muito tem a oração de um justo. Abraão, um homem justo, clamou pela vida de Ló e sua família. E você? Por quem você tem clamado? Você se sente uma pessoa justa? Continue sendo justo. Sempre nós temos algo que nós podemos ser melhores, que a gente pode buscar mais a justiça. Se você talvez diz, eu preciso melhorar, eu preciso ser mais justo. Peça a Deus. Peça a Deus que Ele ajuda. É só pedir. É só clamar. E muitos pensam que são justos. E não são. Estão cegos, né? Infelizmente, espiritualmente. Mortos espiritualmente, não conseguem ser justos. A gente tem visto aí nessa pandemia, na vacina do coronavírus, quantas pessoas que não são justas, que querem furar a fila, que estão furando a fila de prioridade da vacina. Isso aí é um exemplo de não ser justo. Interceda pelo outro. Encare os problemas. E é isso que eu queria trazer essa noite. Aquilo que eu não consegui falar com vocês, através do Espírito Santo em minha vida, eu tenho certeza que Ele que está aqui, Ele está aí. Ele vai falar com você de uma maneira sobrenatural. E você jamais será o mesmo. Cada dia nós temos que subir um degrau com Deus, na fé, de intimidade, de justiça. E eu creio que em breve a gente vai ter muito testemunho aqui para falar dessa pessoa. Em nome de Jesus. Nos ajude em oração. É uma pessoa que faz parte do projeto que a gente tem cuidado. E nós vamos continuar cuidando.
Então tem momentos que é ação. Não dá tempo de se perguntar. Não dá tempo de parar. Mas tem outros momentos que dá tempo de você viver o processo. Várias lições eu aprendi com tudo isso. Eu louvo e agradeço ao Senhor pelos livramentos, por tudo que Ele tem feito em minha vida. E me marcou muito foi o louvor que estava tocando no carro quando aconteceu o acidente. E é um louvor, vou tentar colocar ele aqui, só um pedacinho, depois vocês escutem em casa. E tua vida logo mudará. Ele muda a sua vida. Ele cura a ferida. Ele te liberta. A verdade e a vida Ele quer tirar. Depois você escuta esse louvor aí. Chame a Deus. Tá difícil? Chame a Deus. Em todas as situações. Na alegria, chame a Deus para participar da sua alegria com você. Nos momentos tristes, nos momentos de tribulação. Em nome de Jesus. E aqui eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração, se você puder agora. Talvez o seu coração aí ele vai bater um pouquinho mais forte. O meu tá batendo. Desde o momento que eu entrei nessa live. Que desafio falar olhando pra gente. Falar olhando pra câmera. Senhor nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, nosso Pai que cuida de um filho, nosso Pai que ama, nosso Pai que corrige, nosso Pai que está presente em todas as coisas, nosso Pai que não nos abandona. Por isso que nós temos que chegar a Ti, Senhor. Por isso que nós temos que Te chamar, Pai, Pai, Pai. É isso. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esses dias dessa série, dessas lives. Senhor, é tudo para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Deus, esta noite nós Te agradecemos, engrandecemos o Teu nome, pois Tu és digno, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso. Mas também nós colocamos o nosso coração, ó Pai, para ser quebrantado, para que o Senhor venha tratar conosco no que for preciso, perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, e também, Senhor, Te pedir para que cada dia nós possamos ser mais justos, nós possamos obedecer, conhecer a Tua palavra, que nós possamos ter experiências tremendas com o Senhor, ter intimidade, aumente a nossa fé, Senhor. Oh, Pai, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos o Senhor, e o Senhor é perfeito. Eu Te agradeço e abençoo em nome de Jesus. Toda pessoa que agora está junto conosco, Senhor, neste momento de oração, nesse momento qual o Senhor, eu creio, que está mandando bênçãos do céu para as nossas vidas. Que nós possamos, ainda que os nossos pés estão tocando esse chão, que o nosso coração possa tocar o céu nesta noite. Deus, venha com o sobrenatural do Senhor para as nossas vidas. Que nós possamos viver cada dia, ó Pai, com mais intensidade na Tua presença. Deus, eu não sei qual a dúvida essa pessoa tem que está ouvindo, eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Dê respostas, dê sabedoria, que o Senhor venha conceder, ó Pai, entendimento, que o Senhor venha trazer algo sobrenatural, venha fazer acontecer, ó Pai, tudo que seja para honrar e glorificar o Teu nome.
Senhor, muito obrigado. Mais essa oportunidade. Muito obrigado por esse projeto maravilhoso que tem caminhado, Senhor. E eu creio que através desse projeto que pertence ao Senhor, muitas vidas serão salvas. Muitas vidas serão, ó Pai, libertas, porque o Senhor está aqui, o Senhor está lá. Nos abençoe, Pai querido, Pai amado. Continue com Teu Espírito Santo dentro de nós. Renove as nossas forças. Assim nós te pedimos, nós te agradecemos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. E você diz amém e receba em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha uma noite maravilhosa. Que o Senhor te toque de uma maneira o qual você nunca foi tocado. Que você seja usado como instrumento precioso nas mãos dele. E assim nós terminamos mais essa live. Agradeço a você que está participando com a gente dessa série. Que Deus continue te abençoando. E tem uma notícia boa para dar. Nós começamos lá no terreno hoje. Fizemos já uns canteiros. E em breve várias pessoas estão ali com a gente, trabalhando. Em nome de Jesus. Ótima noite. Participe conosco. Amanhã tem mais. Deus te abençoe.